Quem que é o Marcelo Barbosa, além do cargo público? Conta um pouquinho para a gente a sua história, a sua formação. Gabi, primeiramente eu sou jornalista, né? A profissão que eu escolhi para minha vida, né? A minha formação, sou jornalista, né? Sou formado em gestão pública, tenho pós-graduação em direito público, pós-graduação em cidades inteligentes e sou mestre em comunicação corporativa. Então a comunicação sempre foi algo que esteve presente na minha vida desde a época de escola, né? Eu moro em Itaquá há mais de 20 anos, né? Tive duas passagens por Itaquá, isso é bem curioso porque minha família vem para cá, ela vem do Nordeste para cá e meu pai vem trabalhar no Parque Industrial de Itaquá. Então, primeiro, a gente se muda para cá em 93. Em 96, ele tem uma oportunidade de comprar uma casinha em Francisco Morato. Nós vamos para lá e depois, em 2003, nós voltamos para cá. Então, a gente sempre teve esse vínculo com a cidade desde então. E em qual momento da sua vida, né, que te despertou interesse pela vida pública, pela gestão pública, pela política? Gabi, foi muito natural. Na verdade, tudo começa no movimento estudantil, no Grêmio da minha escola. Depois eu começo a participar das associações de bairro, começo a ter um trabalho de fundação de associações em Itaquá, participar dos conselhos municipais, e isso proporcionou que eu entrasse na política diretamente, entrando em coordenação de campanha, entrando em participação de criação de programas de governo, até chegar um momento que eu conheço o prefeito Eduardo, então delegado, né? Eu vou entrevistar ele, entrevista e a gente começa a falar de política, é onde ele decide ser candidato a prefeito, é eleito e eu viro secretário da gestão dele. E quais experiências profissionais, né, as que mais moldaram a forma como você administrou a sua equipe durante a gestão na Secretaria de Governo, na Secretaria de Obras? Gabi, eu sempre fui da iniciativa privada e sempre empreendi. Então, eu já tive jornal impresso na cidade, tenho minha agência de comunicação que faz assessoria de imprensa e marketing. Só que eu tenho que citar uma coisa que não foi somente profissional. O que me treinou como líder foi um programa do Rotary International, que é o Rotaract, que é um clube de jovens de 18 a 30 anos, que eu participei por um bom tempo. Isso me formou como liderança e como gestor, né? Então, eu sempre faço questão de falar assim, eu fui formado desde o movimento estudantil, mas também não posso deixar de citar o Rotary na minha vida, que também era um trabalho voluntário voltado às causas sociais de Itaquá. E quem foram suas principais referências, né, na política, na administração pública que você se inspirou? Gabi, isso é uma coisa muito curiosa, né? Eu começo a militância política do movimento estudantil tendo muitas críticas a uma figura, que era o Mário Covas. Só que conforme a gente foi evoluindo e conhecendo a política, ele acabou se tornando referência para mim. Sabe por quê? Ele era um bom gestor, ele tinha diálogo e ele fazia o que eu chamo da grande política. O que é a grande política? É conseguir debater os grandes problemas do Estado, mas pensando em solucionar os pequenos problemas do dia a dia do munícipe, do cidadão. Então, hoje, uma referência que eu tenho comigo é ele, e, claro, o vice-presidente José de Alencar, que era do meu partido, né, até então, e como referência também de ponderação. Acho que nós vivemos um momento que a política ela tem que ter um debate aprofundado, mas principalmente ter ponderação com as coisas, né? Eu acho que são duas figuras que me inspiram muito. E qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar durante a sua gestão já no governo Goiás? Olha, decisão difícil, eu acho que eu nunca tive uma decisão difícil para ser tomada, Gabi. Nós tínhamos sempre desafios. Né? O nosso maior desafio era fazer gestão com pouco dinheiro, era fazer gestão com um orçamento baixo. A cidade é grande, arrecada pouco, né? É uma cidade ainda com níveis de pobreza muito, muito altos, né? Então acho que decisão difícil não, mas você tinha que tomar decisões sobre o que seria importante investir, o que poderia ser investido para frente, o que seria prioridade. Eu vejo dessa forma. Mas você ocupou, né, o cargo principal das duas principais secretarias, que é a de governo e a de Sim. obras. Então você teve ali momentos que você precisou tomar decisões mais duras. Sim, mas eram muitas decisões voltadas sobre o que era prioridade naquele momento e não. Nós nunca tivemos um problema político. Por exemplo, Gabi, dentro da Secretaria de Governo, nós temos a Subsecretaria de Comunicação. Nós nunca tivemos uma gestão de crise para fazer gestão em cima dela. Por exemplo, no final do período que eu estava na secretaria, a Defesa Civil, após a reforma administrativa, foi para a Secretaria de Governo. Nós nunca tivemos um problema gigante para resolver. Na verdade, eram as questões ordinárias do dia a dia.
e principalmente decisões do que era prioridade e o que não era de acordo com o orçamento, né? Então, lembrar de algo que impactou, falar, olha, isso aqui foi uma decisão difícil, eu não consigo lembrar hoje. E o que você fez, né, durante ali o tempo que você passou, alguma obra, alguma coisa que ficou com a cara do Marcelo, apesar da gestão ser do Eduardo, mas o que, olha, isso aqui tem o meu dedinho, tem a minha marca. Gabi, eu tenho a felicidade que, assim, tudo que a gente fez, muito passou também pelos meus sonhos, né? Então, por exemplo, quando a gente cria o Pró-Jovem na cidade, que foi uma articulação da Secretaria de Direitos Humanos, mas com muito aval da Secretaria de Governo, se torna um ponto chave para mim. Por quê? Porque eu me vi e me vejo dentro da galera que está no Pró-Jovem. Porque quando eu comecei a minha militância política, eu estava por aquilo. E hoje é muito gratificante você assistir um programa ser implementado, perdão, que você sonhou quando você era jovem. Um segundo ponto, eu sempre discuti, sempre tive muito carinho, né, pela cidade como um todo. E a gente tinha um problema grande de infraestrutura. Então, quando a gente cria, junto com o prefeito Eduardo, o nosso programa de obras, que se tornou o maior programa de obras do município da história de Itaquá, mais de 250 milhões investidos em 5 anos, eu te falo que, assim, são detalhes que são muito gratificantes, seja pelas áreas de lazer que nós construímos, que eu não tive essa oportunidade de ter área de lazer quando eu era mais jovem, seja por projetos de infraestrutura em regiões que eu cresci, como na Vila Celeste, como a área de lazer na Vila de São Carlos. Então, assim, tudo isso mexeu muito. E, claro, não posso deixar de citar a atuação na Secretaria de Governo com a comunicação, que é o meu berço, né? Que é o meu ninho, de onde eu surgi, né? E você precisou dizer não para o delegado no momento? Olha, Gabi, uma curiosidade que, assim, as pessoas acham que a gente sempre está todo mundo sorrindo, todo mundo bem. O Eduardo, tanto quanto ele, tanto eu, nós somos enérgicos. E foi natural nos 5 anos a gente ter discussões, ter debates. Sabe por quê? O prefeito Eduardo ele tem uma característica que ele não diz não para o secretário, contanto que você convença ele que você está no caminho certo. Então, teve vários momentos que a gente discutiu, debateu, teve momentos da gente ter aquela divergência de só falar no outro dia, só que isso que fazia o governo ser grande. Né? Um governo que o prefeito não debate, não discute com o seu secretário de governo, não é questionado para conseguir enxergar a amplitude que é a política, o governo não vai bem. Então, isso é um fator que sempre foi decisivo nas principais tomadas de decisão, mas principalmente para o governo dar certo. E como é que você define o estilo de liderança do Eduardo? O Eduardo ele é o líder, eu posso dizer que é o líder, como posso definir agora? É uma pergunta difícil. É um líder que irradia energia. Em que sentido? Você pode estar desanimado. Você vai encontrar o Eduardo 8 horas da manhã, ele vai estar animado com o projeto X, com o projeto Y. Hoje mesmo, mais cedo, eu estava conversando com ele, né, ele me ligou para falar sobre, e super empolgado, sobre a aprovação de um convênio que foi, que nós trazemos para Itaquá antes da minha saída da Secretaria de Governo, que foi uma articulação de 15 milhões de reais para infraestrutura. Ele me ligou super feliz. Marcelo, foi aprovado o convênio, serão aquelas ruas lá, e etc, etc. Então isso faz com que você se anime. Você vê o prefeito trabalhando, você imagina que o prefeito ele chega na prefeitura 8 horas, ele não tem horário para sair, isso te inspira a fazer igual e, né, mostrar cada vez mais vontade de mudar a cidade. E o que a população normalmente não vê nos bastidores de uma grande obra pública? Gabi, é muita coisa, né? Eu acho que o primeiro passo, eu acho que o principal é a burocracia. Então você imagina, eu vou citar um exemplo de obra de infraestrutura, que é o que todo mundo mais vê, né? O asfalto, a drenagem. O primeiro passo é você entender o problema. Você sabe do problema, o problema está na sua frente. O segundo ponto é você discutir o projeto executivo. Isso leva tempo. Terceiro ponto, planilha. Depois vai para a licitação. Depois de licitação, você tem 45, 60 dias. Então, é a burocracia que faz chegar até a ponta e dar certo, e que acaba dando certo. Eu tenho a felicidade de falar, Gabi, que no período que a gente foi secretário de obras, que eu estive na Secretaria de Obras, nós lançamos mais de 100 licitações no município e nenhuma teve problema com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, com denúncias. Por quê? Sempre teve muita lisura. E no final, o resultado sempre foi muito bom.
E na sua avaliação, qual que é o maior erro cometido pelos gestores públicos, né, quando assume uma secretaria, uma pasta? Eu acho que o maior erro, acho que eu vou falar de dois grandes erros, né? O primeiro erro é não buscar conhecimento, Gabi. Eu vou te falar uma história minha. Imagina 15 de novembro de 2020, eleição, prefeito Eduardo eleito, primeiro mandato. 16 de novembro, eu estava no escritório, né, que até então era o nosso comitê, que por coincidência eu adotei como meu escritório também, e o Eduardo já havia me convidado a ser secretário de governo. Imagina o baque você sair da iniciativa privada e para ser um servidor público. O que eu fiz? Fui buscar conhecimento. Conhecimento de visitar a cidade, conhecimento de buscar troca de experiências, conhecimento teórico. O primeiro ponto é esse, entender o que está acontecendo. E o segundo ponto, ouvir. Às vezes nós achamos que conhecemos o problema da população, mas só quem conhece o problema da população é quem vive ele todo dia. Eu acho que a partir do momento que você busca o entendimento, busca o conhecimento, paralelo a isso também, ouve a população, a sua tomada de decisão, a sua execução do trabalho, ela vai ser muito melhor. E na sua avaliação, qual foi a principal transformação que a Taquacetuba sofreu nos últimos anos aí na gestão de vocês? Gabi, a gestão do Eduardo, ela é uma gestão que ela teve, avançou em todas as áreas. Então ela não é tida como uma gestão, por exemplo, a gestão da segurança, a gestão da saúde, ela é a gestão de tudo. Então eu acredito, eu vejo, sempre falo isso, que acho que o maior ganho que nós tivemos é trazer de volta o orgulho do morador de Itaquá. É o cara saber que ele pode viver em Itaquá, que ele vai ter emprego na cidade, que ele vai ter suporte na educação, que o sistema de saúde vai acolher ele. Eu acho que a maior vitória, a maior marca da gestão é o sentimento de pertencimento da população de Itaquá. E existe alguma obra que você gostaria de ter ficado para inaugurar? Ah, com certeza. Eu acho que a obra que eu queria ter ficado para inaugurar é a Terminal Urbano, né? Que foi uma conquista nossa através do PAC. Era um sonho antigo e um outro projeto que eu gostaria muito de estar para inaugurar é o Teatro Municipal, que é um sonho que o prefeito tem lutado bastante, né? Então, quando isso acontecer, eu gostaria de estar lá. E como é que equilibra, né? Por exemplo, a pressão política, o orçamento que é limitado, e está com uma cidade pobre, não dá para a gente fantasiar e dizer que a gente está na Disneyland. Bem, Como que equilibrar tudo isso com as necessidades da população? Gabi, primeiro, ser pragmático nas escolhas, ou seja, ter clareza a escolha que você vai fazer. Segundo, escolher sempre o mais impactante. Quando você põe essas duas coisas à frente, você toma as melhores decisões de gestão pública. Entendeu? Não adianta você ir pelo sentimento de achar assim, essa é obra bonita em detrimento de uma obra que ela não tem, às vezes, tanto apelo estético, mas que vai mudar mais vidas. Eu vou citar um exemplo. Quando nós fazemos a obra do talude do Lousada, não é uma obra bonita esteticamente, é uma obra de necessidade. Que se você não tem aquele talude, o bairro ele ia desmoronar. E aí vem o senso de resolver problema. Vou te dar uma informação importante também. Por muito tempo, os prefeitos de Itaquá assinaram TACs, termos de ajustamento de conduta, prometendo obras e obras e obras e nunca cumpriram. O prefeito Eduardo é o prefeito que mais cumpre TACs do passado. Mas não é somente por cumprir, mas é porque nós precisamos cumprir e também garantir segurança nessas áreas de risco. E qual que é o segredo para fazer uma obra pública sair do papel e não ficar só na promessa? O segredo é planejamento e não ter preguiça de executar. Por quê? Você tem a demanda, você vai ter que planejar, você vai ter que criar o projeto e você vai executar. Muitas vezes, onde a obra se perde, Gabi? Ela é demorada. Então, uma licitação, muitas vezes, você pega 6 meses para iniciar uma obra e, às vezes, o gestor público ele tem muita pressa e ele não quer fazer isso. Então, ele foge. Ele vai e fala, opa, em vez de 6 meses fazer uma obra estruturante, é mais fácil fazer um tapa-buraco, um recap, que também é em 2 meses. E é o grande erro. Você faz o recap, em 6 meses você não tem mais asfalto, né? Então a gente optou pelo caminho mais demorado, mas que dá mais resultados. E você agora pretende disputar as eleições, você é pré-candidato a deputado estadual, né? O seu nome já é frequentemente citado, principalmente pela grande maioria dos vereadores que vão te apoiar nessa eleição. Sim. Daqui da sua cidade. Como é que você está enxergando todo esse movimento? Gabi, eu fico muito feliz, né? Primeiro pela indicação do prefeito Eduardo como pré-candidato a deputado estadual dele, de toda a gestão. O apoio que eu tenho hoje
de toda a gestão, sou o pré-candidato único da gestão do prefeito Eduardo, de todos os secretários e da nossa base de vereadores. Então isso mostra uma relevância muito grande, me deixa muito feliz, mas também é um desafio. Né? Eu brinco que eu tive uma virada de chave quando eu saio da iniciativa privada e viro secretário de governo. Outra virada de chave quando eu viro secretário de obras. E agora eu vou para a linha de frente de uma campanha, como pré-candidato. E é uma virada de chave por quê? Até então eu cuidava da campanha dos outros. Hoje eu vou estar pré-candidato onde eu sou a campanha. Né? Então é um grande desafio, mas é uma necessidade. Porque tanto Itaquá quanto Alto Tietê precisa ampliar sua representatividade na Assembleia Legislativa. Muitas pautas, não só de Itaquá, mas das cidades do entorno, Arujá, Suzano, Ferraz, Poá, enfim, todas, são pautas que muitas vezes o prefeito quer resolver o problema, mas depende do Estado. Então a nossa pré-candidatura vem para fazer essa discussão das necessidades regionais. Você acha que é isso que falta para Itaquá dar um salto para o desenvolvimento? Com certeza. Atrasado, com certeza. A representatividade na Assembleia vai garantir não somente um salto em desenvolvimento da cidade, mas também um salto político, porque você vai ter uma voz ativa ao lado do governador, ao lado da Assembleia, dentro da Assembleia. Tem espaço para essa geração nova, dessa moçada nova de política? Gabi, eu acredito que sim e vou mais adiante. Eu acho que nós estamos passando, desde a última eleição, um momento de transição geracional muito grande. Entendeu? Muitas vezes isso acaba sendo ofuscado por outras pautas, mas hoje você tem tanto no Congresso como na Assembleia já um início de transição. E a gente viu isso nas eleições municipais. Em vários municípios, jovens vereadores, jovens prefeitos e prefeitas. Então eu acredito que é um momento de renovação muito grande. Uma qualidade sua? Qualidade minha, é difícil falar da gente, né? Olha, qualidade minha, eu sou muito focado. Eu consigo hoje, e isso foi muito importante para mim, como secretário de governo, como secretário de obras. Na política você tem muitas distrações. E se você se deixa distrair, você não consegue trabalhar e entregar um bom resultado. Eu consigo ter um foco, ter uma determinação muito, muito, muito centrada. E isso garante também um melhor resultado e melhor posicionamento meu. Um defeito? Um defeito? Sou teimoso. Eu acho que como bom libriano, eu sou muito teimoso. Só que assim, é uma teimosia que também tem um ponto positivo, Gabi. Quando você é teimoso, você tem posicionamento. E na política você tem que ter posicionamento. Não adianta você ser um político que é uma bola, sem lado. Né? Então a teimosia também tem esse lado positivo. Deixa eu me defender um pouco também, né? Que é ter um posicionamento. E uma decisão que você faria novamente? Uma decisão que eu faria novamente? Eu vou rapidamente contar uma história. Em 2000 Quando eu estava procurando emprego, acho que em 2009 para 2010, eu tive duas opções. Uma opção era empreender. Na época eu era blogueiro, então o meu negócio era um blog na cidade. E uma opção era trabalhar na SP Trans. A SP Trans eu ia ser CLT, ia ter segurança, ia ter estabilidade. Eu preferi empreender. Eu acredito que se eu tivesse ido para a SP Trans, eu não estaria nem hoje falando com você aqui. E uma decisão que você faria diferente? Uma decisão que eu faria diferente? É um bom questionamento. Uma decisão que eu faria diferente, Gabi, eu escutaria mais o meu entorno há uns 10 anos atrás. Eu acho que há uns 10 anos atrás, se eu tivesse escutado mais pessoas, eu teria acertado muito mais. O prefeito que você admira? Prefeitão Eduardo Boigues, né? Um governador que você considera referência? Olha, eu falei do Mário Covas, mas eu não posso deixar de citar também o Tarcísio de Freitas. O que marcou sua carreira? Que marcou minha carreira? Olha, apesar das minhas dificuldades, principalmente físicas, a minha dislexia, a minha baixa visão, minha baixa audição, isso sempre me impulsionou para não desistir. Um sonho para Itaquá? Um sonho para Itaquá? Eu sonho com uma cidade justa. Eu sonho com uma cidade que a gente vai poder olhar para ela e ter a certeza que ela não está mais entre os piores índices de desenvolvimento humano. Nós avançamos muito, mas ainda tem muito a avançar. É uma cidade que tem muito potencial, ela tem crescido. É como eu falo, se nós tivéssemos, nesses últimos 30 anos, cada um tivesse feito a sua parte, hoje seria uma nova cidade. O problema é que nós temos 5 anos de gestão que está tendo que avançar a 30. Família representa o quê?
minha base. E fé? Fé é gratidão. Fé é a gratidão de estar aqui hoje falando com você, respirando esse ar e tendo a certeza que a gente está no caminho certo. E qual é a missão que você precisa cumprir? Olha, isso aí, esses dias eu estava conversando com a minha mãe, né? Minha mãe, esses dias eu fui tomar um café com ela, né? Eu sempre visito ela quase todos os dias. E ela falando, filho, como que tá nessa situação de pré-campanha, etc. E eu contando com ela, né? E aí uma coisa que eu falei para ela, mãe, eu escolhi servir, né? Não é fácil, é difícil, é um desafio todos os dias, é uma surpresa todos os dias. Então eu acredito que a minha missão aqui é servir não é só como política. Ô Gabi, eu sempre atuei como voluntário aqui em Itaquá, né, na Casa da Criança, sempre atuei no Rotary, sempre atuei nas associações. Eu acho que o servir é além da política. O servir é quando você dá aquele telefonema para o seu amigo porque ele não está legal. Obrigada. Esse foi o meu convidado de hoje, Marcelo Barbosa, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Republicanos. Você tem quantos anos, Marcelo? 37. Faço 38 dia 3 de outubro, antes do dia da eleição. Quem sabe se o seu presente vai ser Pois é. o seu mandato. Valeu.